Boa tarde, gente, tudo bom? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a visão, especificamente sobre os problemas de visão, porque nós já falamos sobre as partes dos olhos, né? Nós vamos falar sobre alguns problemas que acarretam a nossa visão e como podem ser as lentes corretivas, tá? Então, em primeiro lugar, vou pedir para vocês pegarem um objeto que esteja perto de vocês, pode ser um lápis, pode ser uma borracha, eu vou pegar o meu pincel, tá? Então, nós vamos colocar perto dos olhos para ver como a gente enxerga esse objeto. Coloca bem pertinho dos olhos, ó. Aí você vai afastando para ver até onde você pode ver nitidamente esse objeto. Isso se chama acomodação visual. É o ponto que nós podemos ver nitidamente o objeto. Isso porque os nossos olhos têm uma lente natural que se chama cristalino. Essa lente é uma lente convergente que faz com que as imagens entrem em nossos olhos e elas vão ser formadas na retina, tá? Então, quem tiver problema sobre as partes dos olhos, volta um pouquinho lá no livro que está mostrando, tá? Todas essas partes aí dos olhos, que a gente já até estudou. E aí, nós vamos ver um pouquinho que a gente viu também, só para a gente relembrar o que é convergir e divergir. Convergir é ligar a um ponto só. Então, é o quê? É quando eu vou pegar aqui, ó, vou em um ponto só, juntar, tá? Enquanto divergir é afastar. É tirar essa função de ponto e afastar. Então, eu vou ter o que? Convergir, divergir, tá bom? Então, esse cristalino, que é essa lente dos nossos olhos, a função dele é de lente convergente, tá? Por isso que ela precisa também dessa acomodação, para pegar essa imagem e ligar um ponto só para que a gente possa enxergar, tá bom? Então, aí nós temos alguns problemas de visão. Esses problemas de visão, eles têm que ser detectados por um médico especialista que se chama oftalmologista, tá? Lembrando que nós temos que ter a diferença entre oculista e oftalmologista. Muitos exames são oferecidos por oculistas, mas oculistas não cuidam de visão, eles cuidam de óculos. Quando você vai mandar fazer seu óculos, que aí ele já foi receitado por um oftalmologista, que a gente vai no oculista, ok? Mas a função de fazer um exame nos olhos, de saber que problema você tem, que lente você vai usar, se é uma lente convergente, se é uma lente divergente, se é uma lente cilíndrica, se é uma lente bifocal, quem vai decidir isso é um oftalmologista. Então, quando a gente está com algum problema de visão, a gente vai no oftalmologista, ele vai nos receitar um óculos, né? Esse óculos aqui não é meu, é minha mãe, tá? Não usa ainda, então vamos lá. Para isso, nós temos alguns problemas que nós vamos estar estudando aqui, tá? Um dos problemas que a gente vai estudar, vocês vão ter aí na página, a partir da página 52 do módulo de vocês, está falando sobre esse tipo, tem até um quadro falando, mas eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, ok? Nós temos vamos falar sobre a miopia, tá? Então, lembra que eu falei que vai entrar a imagem pelo cristalino, que é uma lente convergente natural dos nossos olhos, e essa imagem vai ser formada lá na retina. Às vezes a gente nasce com um probleminha nos olhos. E aí essa lente, essa imagem ela é formada antes de chegar na retina. Quando essa imagem é formada antes de chegar na retina, nós temos um problema de miopia, tá? 25% da população mundial tem problema de miopia. Então, se você usa óculos, tem problema de miopia, o que acontece então? Nós temos dificuldade de enxergar objetos que estão distantes da gente. Aqui perto você enxerga normalmente, mas aí nós temos dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. Então o médico vai receitar para você uma lente divergente. Por que divergente? Porque você tem que enxergar distante. Então tem que pegar esse foco para que ele venha a ser formado, porque você tem dificuldade de distância, tá? Então aí é uma lente divergente. Então, depois nós temos a hipermetropia. O que é hipermetropia? Hipermetropia é a dificuldade que a gente tem de enxergar de perto. Você enxerga perfeitamente de longe, consegue ler de longe, mas tem dificuldade de enxergar de perto. Que tipo de lente eu vou usar? Convergente. Então, esse tipo de lente que eu vou usar é convergente. Essa imagem, ela, no lugar de ser formada na retina, ela é formada depois da retina. Então, gente, falando de problemas de visão, nós temos aí a miopia,
Miopia é a dificuldade que nós temos de enxergar de longe, a pessoa já nasce com isso, a imagem é formada antes da retina, e o tipo de lente que nós temos que usar é lente divergente. Por quê? Porque nós vamos tirar aqui, ó, do ponto, vai abrir porque eu preciso obter essa imagem que é distante, então é a lente divergente. Nós temos a hipermetropia, que também a pessoa já nasce com isso, mas a imagem, no lugar de ser formada antes da retina, como é a miopia, ela é formada depois da retina. Isso aí nós temos a hipermetropia. E essa dificuldade é de enxergar de perto. Você enxerga perfeitamente de longe, consegue ler, mas não consegue de perto. Então aí o tipo de lente é a lente convergente. Vai fazer aquela mesma função natural que o cristalino faz. Temos outro problema de vista, que é conhecido como vista cansada, ou envelhecimento natural dos olhos, que é conhecido como presbiopia. Ainda mais para as pessoas de mais idade, quando os músculos dos olhos começam a cansar e fazer com que o cristalino não tenha essa função perfeita de convergir a imagem, tá? Nesse caso, também nós usamos o tipo de lente convergente. Só que tem pessoas que têm presbiopia, que ela tem dificuldade de enxergar de perto e tem dificuldade de enxergar de longe. E aí nós vamos ter aqueles óculos, que no lugar dele ter essa lente lisa, ele vai ter uma divisão aqui embaixo, tá? Porque a pessoa olha por baixo, enxerga de perto, por cima, enxergar de longe. Esse tipo de lente é chamado de lente bifocal. Já o astigmatismo, que é um problema que nós vamos ter de distorção de imagem, embaçamento formado porque a córnea ou o cristalino vem com deformação no olho, essa parte cilíndrica dele, do nosso olho, aí as imagens formadas elas vão ser embaçadas, ou a pessoa não vai conseguir, aquela pessoa que fica, né, com o olhinho tentando enxergar e não consegue, que a imagem vai estar distorcida ou embaçada. Para esse tipo aí, é o tipo de lente cilíndrica, tá? Então nós vamos ter miopia, imagem formada antes da retina, lente divergente. Hipermetropia, imagem formada depois da retina, lente convergente. Presbiopia, vista cansada, envelhecimento natural dos olhos, a mais usada é a lente convergente. Pode também ser utilizada a bifocal quando a pessoa tem os dois problemas, né? E astigmatismo, o tipo de lente, lente cilíndrica, tá bom? Então, um beijo e a gente se vê na próxima aula com uma perguntinha que eu quero deixar para vocês e eu quero ouvir o áudio na aula, tá bom? A pergunta é a seguinte: como podemos fazer para a adaptação melhor de uma pessoa cega na nossa sociedade? O que a gente pode fazer de acolhimento para essa pessoa, tá?